Falando agora da estação total, a estrutura dela e os componentes é bem semelhante ao do teodolito, como a alça, a marcação aqui do centro, luneta, os objetivos é bem semelhantes. É lógico que ela tem as funções muito mais completas do que uma estação total. Por quê? Uma estação, do que um teodolito. Uma estação total nada mais é do que um teodolito. Aqui eu tenho até um modelo que nós temos no nosso laboratório. É o teodolito mais um distanciômetro. Então, quando você junta esses dois elementos, esses dois equipamentos, você forma uma estação total, onde o teodolito ele vai te dar os ângulos horizontais e verticais, certo? E o distanciômetro vai te fornecer a distância entre o ponto A e o ponto B, ou a estação, até o ponto medido. Com os ângulos e a distância, né, você pode fazer ou em equipamentos ou softwares determinados coordenadas x, y, z, ou a própria estação ela já te fornece essas coordenadas. Bom, existem vários modelos de estação total, alguns robóticas, os mais simples, mais complexos, e nós vamos abordar um pouquinho sobre isso agora. Então, de maneira geral, pode-se dizer que uma estação total nada mais é do que um teodolito eletrônico, medida de angular, um distanciômetro eletrônico, medida de linear, e um processador matemático associado em um só conjunto. No caso aqui está esse conjunto aqui. Por quê? Como eu disse, o teodolito vai fazer as medidas angulares, o distanciômetro a distância, e o processador matemático vai fazer os cálculos para te dar as coordenadas, área e assim por diante. Tá? A partir de informações medidas em campo, como ângulo e distância, uma estação total permite obter outras informações como distância reduzida ao horizonte, ou seja, distância horizontal, que vamos abordar um pouquinho mais na frente do curso, desnível entre os pontos, ou seja, qual que é a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B, coordenadas dos pontos ocupados, coordenadas x, y, z, cálculo de área, e é lógico que existe estações totais mais robustas, onde tem outros tipos de informações que elas podem fornecer. Okay? Além dessas facilidades, esses equipamentos permitem realizar correções no momento da obtenção das medições ou até realizar uma programação prévia para aplicação automática de determinados parâmetros como condições ambientais. Quando o princípio de funcionamento, vou falar daqui a pouquinho mais, só para entender, o princípio de funcionamento da estação total, ela emite um laser, esse laser vai se propagar no ar até atingir uma superfície refletora, que no caso é o prisma, volta e através desse comprimento de onda aí, dessa tempo que gasta, dessa propagação da onda, determina essa distância. Quando uma onda eletromagnética passa por um meio, dependendo das condições desse meio, questão de pressão, umidade e temperatura, essa onda ela vai sofrer ou não, ela vai estar mais rápida ou mais lenta, vai sofrer alguma difração ou não. Então, ao se montar uma estação total, esses parâmetros são calibrados em laboratório. Porém, a estação total permite no dia a dia você fazer essa correção. Então, se você pode entrar lá com a temperatura naquele instante, a pressão, a atmosfera naquele instante, a umidade relativa naquele instante, e se faz a correção da propagação dessa luz para ter ou desse laser, né, para se ter uma precisão melhor do seu levantamento. Constante do prisma, que é da superfície refletora, você pode fazer essa correção, a altura do instrumento, a altura do refletor, que no caso aqui é o prisma, né? Você vai entrar com essas informações, tanto a altura do instrumento como a altura que vai facilitar vai ser necessário para fazer a determinação das coordenadas em determinado ponto aí. Unidade de medidas angulares, isso aqui é graus, minutos, segundos, graus decimais, assim vai. Unidade de medida de distância, isso é metros e pés. Origem da medida do ângulo vertical, se vai ser no zênite ou no nadir. Então vamos lá, prisma e refletores. Os prismas refletores foram desenvolvidos para auxiliar na medição eletrônica da distância. Estes são formados por três superfícies refletoras,
aqui tem o prisma, certo? Aqui possui 3 superfícies refletoras que são separadas por um ângulo de 90 graus entre elas, com uma cobertura interna em alumínio, cobre ou ouro. Esse prisma é concebido de tal forma que qualquer feixe de luz incidente sobre a sua superfície retorne na mesma direção. Devido à disposição das suas superfícies refletoras, o sinal reflete em cada superfície, retornando paralelo ao sinal emitido pelo equipamento, pela face oposta daquele em que o raio atingiu o prisma, passando pelo centro do mesmo. Então, o que acontece? Aqui chega o raio, vocês conseguem perceber que o raio chega, atinge o prisma e ele vai e é refletido na mesma direção, porém com sentido oposto, para chegar na estação total. Aqui eu tenho um raio que ele é emitido, atinge o prisma e volta. Então, a partir dessa relação, a estação total calcula qual que é a distância entre o ponto observado, né, por exemplo, o equipamento, até a distância do objeto. Existem estações totais que você consegue fazer essa relação entre um ponto medido e um outro ponto medido, para calcular a distância entre esses dois pontos. Um acessório fundamental para a estação total teodolito, né, é o tripé. Se compõe de uma plataforma sobre 3 bastões. Então eu tenho a minha plataforma aqui, ela está sobre os 3 bastões aqui, os 3 pés, chama tripé, certo? Aqui eu tenho um modelo, né? Serve para estacionar o aparelho, deixa o equipamento fixo e atende à altura do observador, para que na hora de instalar o equipamento você tenha uma altura aqui que te atenda, né? Para você ter uma ergonomia boa no trabalho, para você não ter problema de coluna ou excesso de esforço, né, na lombar, na sua estrutura óssea. Esse equipamento pode ser dividido de madeira, pode ser feito de madeira, de alumínio ou de alumínio, certo? Eles podem ser articulados, por exemplo, no caso aqui, esse pé, dá para vocês observarem aqui, esse pé ele foi estendido, então você controla a altura também, você estende isso. Alguns possuem somente essa trava aqui na lateral, né, para você travar esse prolongamento, e tem outros que também, como esse caso aqui, esse você consegue liberar esse travamento aqui, um travamento rápido, para você aumentar ou diminuir, movimentar o tripé, chamado extensivo, né? Aqui tem um tripé que é mais para o bastão. Se você quiser fazer um levantamento usando o bastão com teodolito, com um prisma, você instala aqui o bastão do prisma nesse tripé aqui. Mira ou régua graduada. É uma régua de madeira, alumínio ou PVC, graduada em metros, decímetros, centímetros ou milímetros, utilizada na determinação de distâncias horizontais e verticais entre os pontos. Normalmente tem comprimento variando de 2 a 5 metros. Então aqui nós temos uma mira, tá? Aqui nesse modelo, numa das faces dela, eu tenho essa divisão aqui em decímetro e em centímetro, vou falar daqui a pouquinho, e aqui tenho na outra face, ela está em milímetros, centímetros e milímetros. Para distâncias curtas, né, fazer medições curtas entre o estação total, o teodolito, e o ponto observado, se ele for uma distância pequena, sei lá, de 100 metros até 100 metros, é melhor você usar essa face, que vai te dar uma precisão melhor. Aqui, para uma distância maior, você não vai conseguir enxergar os números aqui, então é melhor usar essa face da sua mira. Bom, princípio de funcionamento dela aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, a divisão. Tá vendo que aqui tem uma daqui até aqui, por exemplo, entre esses dois retângulos, essa base aqui, maiores, eu tenho uma divisão de decímetro. Então, cada espaçamento daqui até aqui tem 10 centímetros. Então, quando o observador está fazendo, o operador está fazendo a leitura, então ele sabe que daqui, por exemplo, desse ponto até esse, eu estou no ponto 9 aqui. Então, eu estou no decímetro 9. Essa bolinha aqui representa 1, ou seja, 1 metro. Então, eu estou na posição de 1 metro mais 9 decímetros, ou seja, 1,90 m, certo?
Cada quadradinho desse aqui, por exemplo, cada separação dessa é 1 centímetro. Então aqui eu tenho 1,90 m, 1,91 m, 1,92 m, 93, 94, 95. Observe que na divisão de 5 centímetros, né, ou no meio do meu decímetro aqui, eu tenho um outro retângulo, outro formato, outra estrutura geométrica, que é semelhante à da divisão de decímetro, porém ela é oposta, né, a parte mais larga ela está para baixo, mostrando que nessa posição mais larga, onde é o 5. E aqui, por exemplo, ó, nessa posição mais larga é o 0 do meu decímetro. Então aqui é 90 e aqui é, no caso aqui, 2 metros, certo? A medição do 90 é em cima e a dos 5 centímetros sempre vai ser embaixo, ok? Então, voltando, essa bolinha aqui, quando é uma bolinha representa 1 metro, duas bolinhas 2 metros, 3 metros, isso é para auxiliar o observador na hora da leitura. Então eu estou aqui, digamos, vamos ver qual que é a leitura que eu tenho que fazer dessa marcação aqui. Digamos que isso aqui é meu fio médio, lá do meu retículo. Então eu tenho aqui, ó, 1 metro, porque tem uma bolinha, decímetro 90, aqui está 95, 96. 1,96 m, mas eu tenho aqui 1 milímetro. 1 milímetro, aí ele não tem essa precisão de milímetros, é por intuição. Então observe, o meio ele está mais ou menos aqui, nessa posição. Essa linha ela está um pouquinho acima do meio. Então eu vou, por intuição, assumir que isso aqui é 1 metro. Cachorrinho que latia. 1 metro, 96 centímetros e 6 milímetros. Ou seja, 1,966, tá? 1 metro, 966 milímetros. Essa é a leitura. Para recapitular, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar na linha 6 aqui, ó. 1 metro e 900. 1 metro e 900. Aqui nessa marcação, 1 metro. Aqui é 1, só que está um pouquinho acima do 1. Então, 1 metro, 910, aqui seria, vamos colocar em 10 milímetros, né? 10 mais os 2 milímetros, 1 metro, 912 milímetros, ou 1,912 metros. Aqui, mesma coisa que eu falei com vocês, 1 metro por cada bolinha, 900 por causa do decímetro 9, e está no meio aqui, na parte inferior desse retângulo maior, 950, e assim por diante, ok? Balizas. As balizas, elas são utilizadas para fazer o apoio, né, dar uma precisão maior no alinhamento da sua medição. São utilizadas para manter o alinhamento na medição entre pontos, quando há necessidade de executar vários lances. Usa-se muito a baliza, por exemplo, na hora de fazer um levantamento topográfico usando método poligonal, para você ter uma melhor precisão, você faz primeiro a observação na baliza, para pegar o alinhamento, trava o movimento horizontal do seu teodolito, troca a baliza pela mira, aí você faz a leitura da mira. Então isso aqui vai te dar uma melhor precisão. Além de você usar também, por exemplo, você quer fazer uma medição com teodolito, com trena, né? Você pega um alinhamento, então você vai usar a baliza para fazer um alinhamento mais preciso. Características: construído em madeira ou ferro, arredondado, sextavado ou oitavado. Comprimento em torno de 2 metros aí, a maioria deles. Pintadas em cores contrastante, branco e vermelho, ou branco e preto, para permitir que sejam facilmente visualizadas à distância. Por isso tem essa variação de cores aí. Deve ser mantido na posição vertical sobre um ponto marcado no piquete, com auxílio de um nível de cantoneira. Então tá aqui, ó. Nós temos esse marco aqui. A baliza, ela deveria ser posicionada corretamente na perfeita vertical. Ele tem que estar na posição vertical. Só que às vezes o auxiliar, né, que aí vai ficar com o auxiliar, essa parte de segurar a baliza, segurar a mira,
Se ele tem que manter a posição correta, fazer a forma correta para que essa baliza fique nessa posição, sempre na vertical. Porque se você for medir, né, pegar, por exemplo, o ângulo, e você não pegar muito próximo à base, pegar, por exemplo, medida do ângulo nessa altura aqui, observe que ao invés de eu fazer o alinhamento do meu marco nessa posição, se eu ler aqui, eu vou estar fazendo aqui, ó. Então eu vou ter um erro grosseiro, um erro de operação, né, grosseiro, que vai influenciar no meu levantamento, tá? Isso tanto nesse sentido também se eu tivesse depois eu complemento mais para frente. Bom, aqui está o nível de cantoneira, que você acopla esse nível na sua baliza para facilitar, né, você ter um melhor controle da verticalidade da baliza. Então a bolinha de ar que tem aqui, né, é um nível esférico. Essa bolinha de ar ela tem que permanecer no meio. Piquete. O piquete são necessários para marcar convenientemente os extremos do alinhamento a ser medido. Estes apresentam as seguintes características. Bom, na realidade, o piquete você vai estar materializando o ponto que você está medindo. Muito usado aí para materializar poligonal ou os extremos de uma determinada obra ou de um polígono, para você depois fazer a alocação, né? A medição e também a alocação. Fabricado de madeira roliça ou de seções quadradas com a superfície no topo plana. Assinalado ou marcado na parte superior com a taxinha de cobre, prego ou outra forma de marcação que seja permanentes. Por exemplo, eu nas minhas aulas, né, para simplificar, às vezes na hora de marcar eu faço um X, né, eu uso uma caneta e faço um X sobre o meu piquete, e ali ele fica para os meus alunos, né, sempre marcarem na posição correta, no mesmo ponto. O comprimento varia de 15 a 30 centímetros, que será realizado dependendo do tipo de terreno em que será realizada a medição. Diâmetro varia de 3 a 5 centímetros. Estacas são utilizadas para facilitar a localização dos piquetes. Indicando a posição aproximada, essa normalmente obedece às seguintes características: cravadas aproximadamente próximo ao piquete, cerca de 30 a 50 centímetros. Tá aqui, vendo aqui, porque o piquete, ele, dependendo da cobertura do solo, ele fica difícil de ser localizado, porque ele vai ficar bem mais pouca área ou pouca parte da matéria acima da superfície. Então, dependendo de uma grama mais alta, um mato, fica difícil de localização. Aí você coloca a sua estaca ao lado, para além de marcar, por exemplo, aqui seria a estaca A. Aqui está a estaca A do ponto A, correspondendo a esse ponto A, ok? Comprimento varia de 15 a 40 centímetros, mas dependendo, pode ser até maior. Diâmetro varia de 3 a 5 centímetros. Chanfrada na parte superior para permitir uma inscrição, indicando o nome ou número do piquete. Normalmente a parte chanfrada é cravada voltada para o piquete, só para facilitar, que esse aqui é o chanfro dela, né? Eu na prática não uso não, mas então tá aí, ó. Aí tá a estaca, tá marcando, marco aí 0 e tá aqui marcando o meu piquete, estaca e piquete. Ok, pessoal? Então não esqueça de se inscrever no canal. Tem mais uma aula que eu vou ensinar vocês. É uma aula mais de campo, prática, né? De estar instalando o teodolito e esse total. Falou, dá um like aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.